Ah, oi! Olá! Novamente. Bem-vindes! Mais um Voltamos. domingo, mais um vídeo, mais uma emoção, mais uma tragédia. Quando Alguém eu estou por favor, aflita. me interrompe. Eu não sei o que eu tô falando, então por favor, me interrompe com uma história. Te interrompo. E hoje a gente vai ter um caso famoso, Hollywood, glamour, teorias da conspiração, muitas. E é não resolvido de novo, gente, me desculpem. E o pior de tudo é que o caso que a gente vai gravar, que a gente vai gravar no final de semana, é não resolvido também. Ah, eu adoro um caso não resolvido, porque eu Eu posso também. viajar nas teorias da conspiração. E podemos resolver o caso e falar, eu acho que Uhum. é isso, e pode ser isso. E o bom de fazer isso no YouTube é que daí você, ouvinte, comenta, né? E deixa a gente assim, engaja o vídeo. E também fica registrado, porque se o crime for resolvido e a gente tiver razão, a gente pode falar, você ouviu primeiro aqui. Exato. Yeah, yeah. Antes de todo mundo, nós trouxemos a você o furo. O furo. Disclaimer. Nossa pesquisa é embasada em fontes jornalísticas confiáveis, que podem ser conferidas na descrição. Nosso conteúdo é criado com o intuito de informar e contar uma história, não visando de forma alguma desrespeitar ou ofender. E vamos lá, vamos falar hoje de Tammy Lynn Leppard. Nascida em 1965 em Rockledge, Flórida. Essa é aquela menina que você já ama odiar, sabe? Vocês vão ver a foto dela aqui. Pensa, Já ama odiar, eu. aquela menina que você ama odiar, pensa assim na mina padrãozinha de beleza norte-americano dos anos 80. Ela Eu. era, ela era loira, ela tinha os olhos castanho claros, ele chama de hazel, né, nos Estados Unidos, Hum, que é meio cor de avelã. amêndoa, é, Amei. avena. E ela bem magrinha, com aquela cintura bem fininha, aquele quadril bem largo e bem peituda. Desde pequena, a mãe dela era agente de talentos, tá? Então pensa assim. Então, desde pequena, ela era aquelas pequenas misses, sabe? Sei, talentos brilhantes. Ela era Lembra Miss Mirim. da Talentos Brilhantes? Não. Era uma agência que ficava passando milhares de comerciais. Agência Talentos Brilhantes, novelas e filmes e comerciais e Meu não sei o quê. Deus. Ficava na Band, acho, nesses programas da tarde, ficava anunciando a Talentos Ah, eu Brilhantes. acho que eu não podia assistir porque devia ser contra Jesus. A gente não podia assistir coisas que eram contra Ah, Jesus. Enfim. ah, ah. É. Mas a mãe dela era a mãe da pequena Miss, sabe? E essa menina, ela participou, assim, ela começou a engatinhar, ela já participou de concurso de Miss. E ela participou desses concursos desde bebê até os 16 anos. No Hum. total, ela participou de 300 concursos. Ela ganhou 280 dos 300 que ela participou. Gente, é a minha história. É É assim, impressionante como a gente é parecido meu Deus, me identifico com essa menina todos os dias. Eu todos penso, os eu dias. era aquela criança descabelada, sabe? Que o chiclete gruda no cabelo e ela não percebe. Sim. Que entra encardida em casa. Como você ficou tão encardida? Você rolou no barro? Provavelmente. Sim. É. Então, assim, eu era o oposto dessa. Eu era essa mina do mundo invertido. Nossa, O eu anticristo. também. Eu era Mogli, o menino lobo. Eu era total Mogli Menino Lobo. E nessas, ela, sabe essas provas do concurso de Miss, que é o talento, aquele negócio de mostrar seu talento? Ela Sei. sempre atuava. Tipo, porque ela fala que o sonho dela era ser atriz, o que é um grande clichê, mas beleza. Tamo lá, falam que ao mesmo tempo ela era uma menina extremamente doce, assim. Ela era uma boa pessoa, além de tudo, que me dá mais raiva ainda, né? Porque nem parecia uma bitch. Além de Inclusive, tudo, é gente boa. teve um desses concursos que rolou quando ela tinha, tipo, 6 anos. Que ela ganhou, mas o apresentador anunciou a pessoa errada. E aí entregaram o troféu pra outra menina, pra outra criança. E aí ficaram sabendo que os jurados deram um nome e o cara leu outro nome. Era o E Steve aí, Harvey do. e aí iam ter que tirar o troféu da menina e dar pra ela. E ela falou pra mãe dela que ela não queria. Ela falou, deixa com ela, porque se falaram o nome dela, era pra ela estar lá. E ela não queria o troféu. Então, assim, ela era uma. Quando criança, mas de uma criança de 6 anos, tá lá, não, mas você, com aquele Ai, ambiente competitivo. Então, falam que além de tudo, ela ah, era uma pessoa doce. Então, ah.
Bonitinha. E ela era super dedicada, ela era uma boa filha, ela falava que o sonho dela era ser uma atriz, porque ela falava que ela achava maravilhoso, eh, ela chama de make pretend, né, o faz de conta ser uma carreira. E ela fala que ela sempre Hum, gostou de ser outras pessoas, de experimentar a vida de outras pessoas, mas sabendo que ela teria a casa dela na Flórida, com a mãe dela esperando ela e com, tipo, comida no hum, fogão, que, tipo, ela podia interpretar pessoas que viviam uma vida muito diferente da dela, mas que ela tinha o porto seguro dela. uhum, Então ela falou que ela queria atuar, nem que fosse, tipo, passar o resto da vida fazendo aquelas peças do teatro comunitário, sabe? Era o que ela queria fazer da vida dela. sei. E Hum, quando ela fez 16 para 17 anos, ela começou essa transição pra tentar brigar por papéis com a ajuda da mãe dela. hum. E ela estava indo bem, assim, ela meio que passou dos concursos de beleza pra fazer alguns trampos como modelo, ela fez comercial. Ela chegou inclusive a ser capa daquela revista CoverGirl. Pense em RuPaul. Hum, hum. Ela foi capa da CoverGirl de 1978. CoverGirl era tipo a revista Capricho dos Estados Ah, Unidos na década de 80. Tanto era que chique. quem gosta de RuPaul Drag Race, a música de abertura é CoverGirl Cover Girl. por conta dessa revista, que é a garota da capa, né? E depois desses trampos de modelo, ela começou a pegar alguns papéis bem pequenos em filmes. Então ela fez um papel que, assim, um papel bem menor, não foi nem creditado, num filme que chama Little Darlings, que é um Hum. clássico dos Estados Unidos dos anos, comecinho dos anos 80. Ela fez um filme que chama Spring Breakers, também é um papel sem grande destaque, mas um fato interessante é que quando você vê o cartaz do filme, que a gente vai por aqui, é o corpo dela que tá, os caras estão em cima do corpo Ah, é dela. o corpo dela. O que é bem polêmico, porque ela tinha 17 anos, tá? Hum. E ela é, tipo, uma das minas de biquíni do Spring Breakers, assim, que tem algumas interações com os caras principais. Como que é o nome desse filme em português? Espera aí que eu vou procurar porque Não sei. Eu não sabia nem que esse filme existia antes de eu pesquisar pra esse caso. ai, ai, eu cliquei no trailer. Ai, é a avó. Gente, você sabe como é o Spring Breakers, esse antigo, esse aqui desse cartaz aqui, em português? Se você já viu no Sessão da Tarde, conta pras tia, que a gente não lembra. Se a Natália clicar aí, ela vai abrir o TikTok, alguém vai gritar. E aí, essa tia aqui vai ter um trabalho pra editar. Então, contem vocês pra gente. Conta aqui embaixo. Isso. Beleza, e depois que ela conseguiu esse papel, aí o barato começa a ficar louco aí, porque acabaram de fazer o filme, né? E teve uma festa de fim de semana, a Weekend Party, uma house party. É basicamente, hoje em dia ainda é um pouco moda, mas naquela época isso acontecia direto, tipo, a pegada dos anos 80, 90, dessa galera californiana bronzeada, que o que eles Hum, fizeram foi alugar uma mansão em Malibu e ficar o fim de semana festando na mansão e todo o elenco do filme foi convidado. E ela tinha nice. acabado de fazer 18 anos, mas para os padrões norte-americanos ela ainda era menor de idade, né? Sim, ela não pode beber. E ela teve que Hum, pedir pra mãe dela pra ir na festa. hum, E a mãe dela falou: tudo bem, vai, pelo amor de Deus, você fez o trampo, vai, mas por favor, se comporte, né? Ela hum, foi, passou o fim de semana e alguma coisa aconteceu nessa festa que a gente não sabe, muito provavelmente nunca vai saber o que foi. hum. Porque ela voltou outra pessoa. A mãe dela fala que ela voltou dessa festa, assim, com uma personalidade irreconhecível, tá? Ela se recusava a sair de casa, ela não queria sair, assim, ela não queria abrir as janelas da casa, não só do quarto dela, mas da casa. Ela parou de comer sem que alguém provasse o prato dela antes. Então, assim, tem um ator, né, que o nome dele é Wing Flanagan. E nessa época ele era criança ainda, quando ela tinha 18 anos, ele tinha entre 11 e 12 anos. E ele morava na casa dela porque ele era cliente da mãe dela, da agência de talento. Hum, E ele tava uma temporada lá fazendo trabalhos, morando na casa da hum, mãe. E eles ficaram muito tempo juntos, ele e a Tammy, não juntos romanticamente, mas assim, eles eram tipo irmãos. Eles hum. moraram juntos muito tempo, eles eram muito próximos. E ela fazia ele comer a comida dela. Ela falava, experimenta. O que eu acho meio egoísta, né? E se esse maluco morre. Mas É isso enfim. que eu tava falando, eles eram como irmãos, mas experimenta, se você morrer não tem problema. Não, Antes você do que eu. então, e ela ficava, você acha que esse gosto tá normal? Bebi, ela não tomava mais nada que ela não pudesse abrir de lata, que não tivesse lacrado.
E ele mesmo conta, o Ing, que ela a partir do dia que ela voltou dessa festa, ela começou a ficar estranha, assim, estranha com ele também, ela começou a tratar ele de um jeito diferente. E a mãe dela, obviamente, tipo: "Eu acabei de cozinhar essa comida, por que que você acha que, tipo, tem alguma coisa, né?". E ela chegava e falava, "Vamos fazer casting, tem essa oferta aqui pra um trampo, pra um comercial". Ela se recusou a sair de casa. Ela fez um auto-isolamento de 2 semanas. E aí a mãe dela pressionou ela, falou: "Temi, pelo amor de Deus, me conta o que tá acontecendo, né". Ela falou: "Mãe, o que que você diria se eu te contasse que tem alguém tentando me matar?". E aí a mãe dela falou: "Eu acho que se isso aconteceu, a gente tem que ir na polícia". A mãe dela diz que ela aceita ir na polícia, e a gente tem versões diferentes, tá. A polícia, lá da cidade dela, diz que ela chegou quando ela chegou pra depor, ela depois sem a mãe junto, ela estava calma e contida, e ela disse que ela não estava preocupada com nada, que ela não achava que a vida dela estava em perigo iminente. A mãe dela diz que ela contou pra polícia que ela tinha testemunhado uma coisa que ela não podia ter testemunhado, e que ela tinha sido ameaçada de morte. Assim, a gente não sabe qual versão é a verdadeira. Ai, que tenso. Hã. Isso. E o comportamento dela foi ficando cada vez mais errático. Nisso, depois que ela foi na polícia, alguns dias depois, ela ficou sabendo que ela ganhou um papel em Scarface. É uma cena que tem um pouquinho só de fala, Mas é é ju Scarface. é Scarface, sim. Ela é a menina do biquíni azul. Tem uma cena bem icônica em Scarface, e ele tem uma mina de biquíni azul nessa cena. Hum, É uma cena, assim, também super icônica, uma cena que ficou mega famosa. E ela fez a cena, foi tudo bem. E depois que ela fez a cena, ela ficou mais alguns dias lá gravando, porque é normal, quando você é extra, você fica lá esperando pra ver se alguém precisa de você pra mais alguma coisa. Você precisa, tipo, hum, tem um buraco de uma fala que alguém precisa preencher. É de bom tom nessa indústria você ficar à disposição. hum. Só que aí a mãe dela não podia ir pessoalmente acompanhar ela, porque foi gravado na eu acho que foi gravado na Califórnia, ela estava na Flórida. Acho que alguma Hum, coisa assim. Eu acho que ou foi gravado em Miami, mas ela estava em outra cidade da Flórida. Foi alguma a mãe dela não podia estar presente, então ela mandou um colega de trabalho dela pra acompanhar a Temi lá, caso ela precisasse de alguma coisa, porque, é o tipo de job que a mãe dela não estava se sentindo confortável de mandar ela sozinha por conta do estado em que ela estava. hum, E aí, esse funcionário dela ligou pra mãe dela, uma semana depois que as filmagens começaram, depois que a Tami Lin já tinha gravado as cenas dela e tal, falando que ela estava esperando lá, e teve uma das muitas cenas de tiroteio de Scarface, e que ela teve um surto no set. Ela começou a gritar que queriam matar ela, que tinha bala de verdade naquelas armas, e ela surtou de um jeito que a produção teve que pedir pra ela ser retirada do set. E aí ela foi retirada do set, foi devolvida pra casa dela. E quando a mãe dela perguntou o que aconteceu, ela falou: "Mãe, tem alguém tentando me matar, tem alguém tentando me matar e, eu escapei por pouco". E a mãe dela sem saber o que fazer, cada vez mais. claro. E alguns dias depois desse incidente, o irmão lá barra amigo dela, né, o Wing Flanagan, ele comentou que ela acordou um dia e que eles estavam os 2 vendo TV na sala, com as janelas fechadas, e aí ele estava vendo TV, de repente ele vira para o lado e ela tá olhando pra ele, assim. E aí ele olha pra ela, tipo: "O quê?". Ela: "Que você tá me olhando?". Ele falou: "Não estava olhando pra você até agora". E ela falou assim: "Você tá me encarando, o que você tá me encarando? Quem tá pagando você pra ficar me encarando? Você tá envolvido?". E ele, tipo: "Desculpa, mas eu não sei do que você tá falando". E aí ela ficou tão brava com ele que ela falou que ela ia sair pra tomar um ar. E aí ela saiu pra tomar um ar, tipo, na casa, assim, saiu, tipo, descalça, meio que de e uma coisa que a mãe dela conta é que ela era aquela pessoa que ela não saía do quarto sem estar montada. E que ela começou a acordar descabelada, de pijama mesmo, a sair, tipo, descalça. E ela saiu descalça pra tomar um ar de pijama, lá, pra respirar, e nisso ventou e a porta bateu. E a porta da casa dela era que nem as nossas aqui da Irlanda, você fecha a porta, ela tranca por fora. Ela surtou. Ela começou a bater na porta, começou a gritar, falando que tinha sido de propósito, que o Wing tinha trancado ela pra fora.
E aí ela catou um bastão de beisebol e começou a arrebentar janelas da casa. Eita. E aí os vizinhos chamaram a polícia, a mãe dela Mano, abriu a ela porta. tomou chá de lírio nessa festa. Sei que aí a mãe dela internou ela no hospital psiquiátrico. Eles fizeram os exames, não tinha nenhum resíduo de droga, nem de, assim, nenhuma droga legalizada, não tinha vestígio de nada anormal no sangue dela. Mas também já Hum. fazia meses que essa festa tinha acontecido, né? Hum. E aí, como ela tava. Quando ela foi levada pro hospital, ela tava muito controlada. Porque tem isso, né? Ela é uma pessoa que participou de concurso de Miss a vida toda. Em concurso de Miss, você tá lá ouvindo que a pessoa que você odeia ganhou e você não. Você tá sorrindo e acenando. Então, ela tinha esse autocontrole quando ela tava numa situação de risco. Então, eles só deixaram ela 3 dias, porque ela tava calma. Perguntaram pra ela o que aconteceu. Ela falou: desculpa, eu perdi a cabeça. E soltaram ela. E falaram pra ela: olha, pra mãe dela, a gente não pode internar ela, tipo, permanentemente. Tipo, primeiro que contra a vontade dela Não rola, ela já é não maior de rola. idade, entre aspas, né, ela já tem Porque 18 ela tem anos. 18 anos e assim não vai ser produtivo. Então, se ela tiver mais algum surto assim, nos chame, né? Avisa que. E beleza, a mãe dela tava sem saber o que fazer, sem, completamente perdida. Até que alguns dias depois que ela sai do hospital, ela fala pra mãe dela que ela precisa sair um pouco de casa e ir pra praia. E aí ela fala que ela vai viajar de carro com um amigo dela, que é o Keith Roberts. É um Hum. amigo que ela conheceu meio que. Eu não sei se ele era um extra ou se ele era um produtor, tá? Mas foi um cara que ela conheceu gravando Spring Breakers também. Ah. É, ok, a mãe dela falou que tudo bem. Pra ela, tipo, ela falou: a gente vai passear um pouco e tal. Só que a mãe dela fala que estranhou, que ela saiu, ela tava de shorts jeans, com uma blusa azul, com umas florzinhas, mas ela saiu descalça. E ela saiu, tipo, sem nenhum documento, sem nada nela, assim. E descabelada. A mãe dela falou: ela não passou nada na cara, ela não passou uma maquiagem. E a mãe dela falou: se você conhecesse ela, você ia saber que, tipo, eu já tava achando estranho ela ficar no sofá da sala sem maquiagem. Pra eu ver ela saindo de casa com um amigo pra ir pra praia, sem maquiagem, sem sapato, sem pentear o cabelo. Eu achei muito estranho, mas ela tava tão volátil que eu não me senti confortável de falar nada. Isso aconteceu no dia 6 de julho de 83. E assim, já fica claro que ela não estava num estado muito normal, porque falam que o chão da Flórida em julho é um negócio impossível de você andar descalço de tão quente. É isso que eu tô pensando, porque, tipo, o asfalto ou É, tudo é asfalto. é um Uma negócio. É. E assim, o que o Keith Roberts conta? Ele conta que eles estavam no carro e que no meio da viagem ela teve um surto. Ela começou a falar que eles estavam sendo seguidos, que tipo, que tinha alguém atrás dela, e aí ela começou a gritar com ele pra ele parar o carro. E ele conta pra polícia, e ele foi interrogado várias vezes depois. Ele parou o carro na State Road A1A, em Cocoa Beach, na Flórida. E ele parou o carro pra ela descer, e ele falou que ele deu $300 pra ela. A gente não sabe se ele devia essa grana pra ela, ou se ele ficou preocupado com ela e deu tudo que ele tinha na carteira pra ela não ficar, porque ela não queria mais ficar no carro com ele, segundo ele. E ela hum, foi vista por outras pessoas depois que ele sai com o carro, hum. porque, obviamente, o mais lógico seria esse cara fez alguma coisa e. Ah, Mas testemunhas viram ela horas depois sozinha andando pela rodovia. Por isso que falam que ela foi vista pela última vez sozinha na beira da estrada, na State Road NA, na direção de Cocoa Beach. Então viram ela sem ele no carro. E mais de uma pessoa, viu? Porque ela chamava atenção, né? claro. Mesmo descabelada, sem maquiagem e tal, ela era uma mulher muito bonita. Só pelo fato dela estar descalça no meio da rodovia, É. no sol do E. caralho? É. Sim. Então, assim, viram ela, assim, de fato. Mas essa foi a última vez que ela foi vista. Ninguém sabe pra onde essa mulher foi. O corpo dela nunca foi assim. Nunca apareceu um corpo. Então, não sabem nem se é um caso de pessoa. Tipo, se é um caso de assassinato ou se é só uma pessoa desaparecida. E aí, a gente tem teorias, né? A primeira teoria, que é a teoria que a maioria das pessoas pensa, Taylor é. Swift na mala. Agora, todo caso que a gente fizer a teoria vai ser Taylor Swift na mala.
A mais aceita é que o Keith Roberts está envolvido, é o que todo mundo fala, mas ele foi interrogado pela polícia várias vezes na última década, assim. E a própria Hum, mãe dela não acha que foi ele. Por mais que tenha sido meio shady o que aconteceu, e assim, pra mim, tá? Ela surtou no carro e ele ficou sem paciência e quicou ela pra fora do carro. hum. E seguiu o caminho dele. Eu acho que ele só tá errado de ser um cara mala. Eu não acho que ele esteja errado de ter feito alguma coisa com ela. Eu acho que ele Mas, tá errado porque ele provavelmente sabia que ela já tinha surtado antes, e daí ela tá surtando e ele larga ela ao invés de ligar pros pais dela e falar: olha, sua filha tá sim. precisando de Não, eu ajuda. digo assim, eu digo que a negligência dele foi errada, mas eu não acho que ele matou Ah, ela, entendeu? não, Eu acho também que acho que assim, não. então, eu não, porque ele foi interrogado muitas vezes. E assim, o caso ainda tá aberto, e o tanto de vezes a polícia da Flórida já falou que ele não é considerado um suspeito. Hum, Eu acho assim, com os avanços que esse caso já teve, esse caso apareceu no Unsolved Mysteries, o original, lá atrás, sabe? hum, O avanço de tecnologia, a popularidade que esse caso tem, até por ser uma vítima branca, loira, gostosa, nova. Eu acho que se fosse ele, teria uma pressão pra uma prisão ser feita, sabe? hum, Então, essa é a primeira teoria. É. Mas tem muita gente que acredita que ela foi uma vítima do serial killer Christopher Wilder. O Christopher Wilder, ele matou entre 8 e 9 jovens. Tem um caso de uma mulher morta que não podem atribuir a ele com certeza. E hum, ele era conhecido. O modus operandi dele era parar as meninas, falar que ele era um fotógrafo e chamar elas para fazer um ensaio. E era assim que ele acabava matando elas, né. hum, A família da Tammy tinha tanta certeza que era ele, que a família dela chegou a processar ele antes dele ele morreu, né, ele morreu em 84, um ano depois, num tiroteio com a polícia, quando tentou fugir. hum, Mas quando ele foi preso, antes de tudo isso acontecer, a família dele chegou a processar o Wilder, hum, pela morte dela. hum, Mas, eles acabaram interrompendo o processo, porque eles acabaram tendo dúvida, eles não podiam afirmar com certeza de que ele tinha sido assassino. claro. Mas ele estava na região e era ela seria o tipo de pessoa que iria fazer o ensaio com ele se fosse chamada, provavelmente. Hum, Principalmente se ela tivesse numa situação de risco, sozinha, perdida, né. não Ah, exatamente confiável, não sim. exatamente estável. Tem uma outra teoria que ela pode ter sido vítima do John Crutchley, que é um sequestrador e estuprador que foi condenado por matar 30 mulheres. Ele era mais conhecido como The Vampire Rapist, ou o estuprador vampiro. Porque o John, ele se mudou para Brevard County. Brevard County fica a 28 quilômetros de Cocoa Beach. Hum, Então, ele estava muito perto dela e ele se mudou para essa região 2 meses antes dela sumir. Então acreditam que ela pode estar entre as vítimas dele. O problema é que ele cometeu suicídio na prisão em 2002, então se foi ele, ele nunca vai confessar. nunca vão saber. Não é. A mãe dela acha que ela viu alguma coisa que não devia nessa festa e que foi morta pelo que ela viu. Essa é a opinião que a mãe dela deu, assim, a mãe dela já faleceu, a mãe dela tinha dito que no leito de morte, que ela queria saber antes de morrer o que aconteceu com a filha dela, mas infelizmente ela faleceu sem saber. Bom, se existir um afterlife, talvez agora ela saiba, talvez ela se encontre e Ah, esteja tomando chá. é. Eh, tem tem uma teoria que tá ganhando cada vez mais, interesse, que está relacionada a outro caso nosso. Tem gente que acha que ela pode ser o Albuquerque Jane Doe. E eles acham isso Ah, porque eu vou te mandar, vocês vão ver uma foto dela, uma comparação do sketch que a polícia fez com ela. Olhem só. é. Tem quem acredite que ela nessa paranoia, pra se disfarçar e tal, uma coisa interessante também, ela ligou, um pouco antes entre ela sair do carro, né, e ela sumir, ela ligou de um orelhão 3 vezes pra uma tia dela que tinha, tipo, uma loja de, costume shop, uma loja de fantasia. Hum, Então acho que ela estava na paranoia que ela queria se disfarçar, mas essa tia não estava na cidade. É outro indício também de que ela saiu realmente do carro, porque ela ligou de um orelhão, ela não estava perto do cara.
E tem gente que acha que ela realmente ela parou em alguma farmácia, deu uma escurecida no cabelo e que ela saiu do radar por algum tempo, até ela ter acabado morta num quarto de hotel. Então tem quem defenda essa teoria. Eu acho que é um É far-fetched, é. mas colocando a linha vermelha, né, igual o Charlie. Mas assim, na lista de pessoas que foram descartadas como não sendo Albuquerque Jane a Tammy Lynn não tá. Então ela ainda é uma Uma possível. possível. Ela tá na fila do DNA pra ser, tipo, descartada, sabe? Porque. Não sabemos, né? Vai que ela disse que. Gente. É. E eu tenho a minha teoria pessoal, tá? E eu quero embasar a minha teoria pessoal num artigo científico. Na verdade, o nome do artigo é A Esquizofrenia ao Longo da Infância, do Claude Burstein. E o texto foi originalmente publicado na revista La Psychiatrie de l'Enfant Paris. Presse Université de France, fascículo 2, 2003. Tá? Mas eu vou ler, obviamente, vamos ler em português. E falar um pouco sobre o que é esquizofrenia. O artigo diz que os primeiros episódios psicóticos da esquizofrenia se manifestam mais frequentemente entre o fim da adolescência e o início da vida adulta. Recordemos que a esquizofrenia é atualmente considerado um diagnóstico sindrômico proposto com base em um conjunto de critérios. Resumo dos critérios para alguém ser classificado como esquizofrênico. Aí tem A. Sintomas característicos, duas ou mais das manifestações seguintes são presentes. Cada uma durante uma parte significativa do tempo, durante um mês, pelo menos. Ideias delirantes, alucinações, discurso desorganizado, comportamento gravemente desorganizado ou catatônico, e sintomas negativos, por exemplo, rebaixamento afetivo ou perda da vontade. Ela teve basicamente todos os sintomas. Uhum. Ela começou a tratar o cara que era o irmão dela como um estranho, a ponto de dar comida dela pro cara provar, pro cara morrer no lugar dela, então é total rebaixamento afetivo. Uhum. Ela eu penso, assim, minha teoria pessoal é que ela, nessa festa, ela já devia ter uma propensão à esquizofrenia. Ela usou alguma coisa que trigou, ela pode ter fumado pode ter usado alguma coisa diferente, a galera estava usando um LSD, que na época era super moda, todo mundo ia nessas festas pra usar esses psicodélico maluco. Uhum. E algo trigou um caso. Ela estava na idade certa que as pessoas começam a ter, ela tava com 18 anos, que é exatamente o caso dos primeiros É, sintomas. E no meio desse surto, ela acabou sendo vítima de uma pessoa mal intencionada, assim, na rua mesmo. é, Que deu o jeito de colocar o corpo num lugar que não seria encontrado por ninguém. é. Enterrou em algum lugar, Eu fez alguma também coisa. acho. Eu acho que ela ou ela tomou uma droga que era muito de repente ela não estava acostumada com droga de jeito nenhum, ela simplesmente experimentou alguma coisa que era muito forte e trigou a esquizofrenia, ou ela sofreu um trauma. Pode ter acontecido alguma coisa com ela também lá. Voltando. Uhum. A É. gente, a gente não sabe e pode. E assim, a gente não sabe se ela não usava outras coisas. A mãe dela disse que não, Ah, mas a gente não sabe se ela não saía, não chapava o caneco. A gente não sabe, ah. porque a gente tem a versão da irmã dela e do amigo barra irmão mais novo dela da história, que conhecem o lado que ela mostrava pra eles. Porque como ela mesma, a mãe dela mesma fala, ela era muito controlada. Ela Ela era podia muito. Miss, é. Não, ela podia muito bem, sei lá, usar cocaína escondido. Hum. E pagar de boa filha a gente não sabe. A gente sabe só a gente só sabe com certeza que quando ela entrou no hospital psiquiátrico, ela estava sem nenhuma substância ilícita no sistema dela. Mas quando ela entrou, ela estava exibindo sinais de paranoia fazia pelo menos 2 semanas. Minto mais, porque ela ficou 2 semanas, ela surtou, ela estava pelo menos um mês, porque ela foi gravar Ah, Scarface já surtada, então ela estava pelo menos um mês desde a festa. E se ela estava na paranoia, se qualquer coisa trigou uma esquizofrenia, ela já devia estar sem consumir nada com medo de ser morta. Então ela já devia estar na noia da doença, então faria sentido ela estar sem nada naquele momento, né. Então assim, a gente não sabe. nossa, gente, que tristeza. Esse caso é considerado a justiça, né, da Flórida considera o caso em aberto e segue sendo investigado. Hoje, eles acreditam que talvez, né, com os avanços que a ciência forense tem e tal, a gente consiga ter algum desfecho, mas o maior problema é que não tem corpo, não é um assassinato não resolvido. Não, é tipo, ai, gente, que tristeza. A pessoa morrer sozinha, dessa num surto.
Eu tô deprimida, vou dormir, tchau. Ai. Desculpa. Ela pode não ter morrido. Teve uma ligação anônima que foi feita pra polícia de Miami, que fala que ela estava vivendo muito bem e que ela tinha realizado o sonho dela de ser enfermeira. Foi uma mulher que ligou. Mas Mas assim, o sonho dela era ser atriz. então, ninguém levou muito a sério exatamente porque acho que foi uma prank call, mas assim. E se foi ela que ligou? Foi uma mulher que ligou. E se ela pensou, eu sempre quis ser enfermeira, eu só fui isso porque minha mãe me encheu o saco, porque. Ah. Olha, eu espero que ela esteja vivendo a melhor vida dela com o Tupac, o Michael Jackson. Mas realmente, eu espero que alguma coisa, sei lá, alguma coisa boa tenha acontecido e ela surtada, não saber quem ela era e ela tá vivendo uma outra vida. É, porque assim, é difícil, porque pensa que tudo que a gente sabe da vida dela foi contado pela mãe dela. Então, a gente não tem a voz dela pra saber até que ponto ela realmente era feliz fazendo o que ela fazia. Porque você imagina, se sua mãe tem uma agência de talento e você ganhou 280 de 300 concursos de Miss, você é o cartão propaganda da sua mãe. Então, Ah, tem uma simbiose, sua mãe meio que depende de você. Como é que você vai falar pra sua mãe que e se ela não. ficasse uma atriz famosa, ela ia fazer a carreira da mãe dela. Uhum. E assim, os pais dela eram separados desde muito cedo, falam até que um dos motivos foi exatamente o fato da mãe ser obcecada com concurso de beleza e querer a todo custo. Então, tudo que a mãe dela tinha era esse business e ela. A gente não sabe até que ponto o que a gente sabe da biografia dela era real ou se não é o que a mãe dela queria acreditar que ela era. Porque ela não tá aqui pra contar. Então, assim, vai saber se a vida dela era feliz assim mesmo, vai saber se ela estava realizada no que ela estava fazendo, vai saber se ela não Ah. sempre quis alguma outra coisa pra ela e algo aconteceu nessa festa que fez ela pensar: "Eu não aguento mais". Uhum. Ou se no meio desse surto ela não falou: "Quer saber?". Porque tem as ligações que ela fez pra tia dela da loja de fantasias, Ah. que Ou todo esse surto foi o papel da vida dela exatamente. e ela orquestrou tudo isso pra poder fugir. Exato, pode ter sido isso, pode ter acontecido, pode ter sido ela fingindo que algo aconteceu. A gente não sabe, realmente, porque é difícil você saber o que que é verdade ou não quando a sua única fonte é meio biased, né, quando a sua própria fonte Uhum. tá tão emocionalmente envolvida com a história que não tem o que É. De repente e ela só orquestrou tudo e fugiu. Eu espero que ela esteja sendo sim, enfermeira com os gatos dela, com os cachorros dela, vivendo igual a Rita Lee numa fazenda com o marido. já pensou você vai ver que tudo que ela queria era poder comer bolo em paz, sabe, tipo: "Mãe, eu não aguento mais, para, me deixa comer um carboidrato", sabe, me deixa, tipo, eu não quero mais ficar saindo de biquíni por aí, me deixa comer um bolinho, eu só quero uma pizza, Eu só me quero deixa um comer pizza. cronut. Me deixa comer um cronut, sabe. Podia ser, a gente não sabe, não É. sabe. Espero que um dia a gente saiba, espero que um dia, tipo, ela pareça senhorinha, agora que ninguém tem nada a perder, que ela não vai ser Igual a tia responsabilizada. do Titanic. Sim, e ela diga: "Gente, vivi uma boa vida". É, foi 84 anos. Foi 84 anos, sei lá, ou pode ser Tomara. que a gente fique sabendo depois que ela morrer de idosa e que ela deixe uma carta dizendo: "Meu nome é Tammy Lynn Leppard e essa é a minha história". E vai ser um best-seller, quem É isso que a sabe? gente vai resolver. A gente escolhe acreditar nessa teoria de que ela tá bem e que ela tá realizada, vivendo igual a Rita Lee, enfermeira, feliz, vivendo a vida dela, comendo bolo, tipo, na frente da TV, Sim, vendo 90 Days Fiança, ou estufando a boca dela com sim. bolo de chocolate. O amor atrás das grades e dando opiniões dela É sobre exato. Essa é a verdade que eu quero pra mim. isso. E E é se a gente isso. bater 10 mil seguidores, ela vai estar aqui. Vamos trazê-la aqui, vai ser nosso grande furo. 10.000 Vai ser... seguidores, gente. Agora eu tô engajada, tá? Porque antes eu ouvi que eu não levava este trabalho a sério o suficiente pra falar. Porque você não queria achar a Elisa Lam taiwanesa. Não é que eu não queria achar, é que eu não queria prometer que ela seria convidada do Pois podcast. então, essa é a parte do comprometimento que eu tô falando. Ah, então tá. Então aí, ó, agora eu tô vestindo a camisa, eu tô comprometida, então assim, ela Vamos há trazer de de vir. volta. Vamos, vamos sim. Esse é o Ai. momento Maluf da Natália, né? Vamos, vai. Eu vou trazer ela aqui para falar para vocês. Ok. Se você cortar você imitando Maluf, eu nunca mais vou falar com você. Meu
Pita não for um grande perfeito. Ai, gente, desculpa, militei Ai. sem querer. E é Ai, isso, gente. Muito bem contada essa história, dona obrigada. Schmidt, como sempre. Ai, gente. E conta aqui nos comentários a sua teoria, se inscreve no canal, dá like, segue a gente nas redes sociais. E bom domingo, boa semana, tchau. Sejam bons. Radebra. Usando de forma alguma desrespeitar ou ofender. E hoje eu trouxe mais um mistério, eu trouxe mais um caso não resolvido. É, prepare-se. Eu tô nessa vibe agora, eu tô na vibe mistério sem solução. E eu trouxe também, eu tô na vibe mistério sem solução e casos diferentões. Esse é um mistério sem solução e diferentão, que é o caso da Liu, que é conhecida como a Elisa Lam de Taiwan. Dan, dan, dan. Tadã. Vamos lá. A gente vai lá pra 2008, quando a vida era mais fácil, pelo menos pra mim. Meu primeiro ano de faculdade, eu fui feliz em 2008. É. Que ano, senhoras e senhores, que ano? A vida era muito mais fácil quando o Akon era famoso, gente. Isso é verdade. E era bem a fase de Smack That. Smack That, floor on the floor, Smack That. Não podemos pôr um trecho aqui porque pra gente não ser desmonetizada, mas se você é tão jovem que você não lembra dessa música, google-a. Google. E a gente também não pode cantar, porque senão eles vão tirar nossa monetização também, porque a gente canta muito mal. Nossa, sim. A gente vai perder subscribers, vai ser cancelado. Ai, ainda vamos lançar um CD cantando mal. Eu acho que ainda vai ser tendência. Tem tantas Sim. coisas mais estranhas já foram tendência. Gente, se você não nos conhece, todas as minhas fontes estão aqui embaixo, como sempre estão. A gente escreve e divulga as fontes. Vamos falar mais, né, sobre divulgar fontes. Exato. Mas então, voltando para 2008, mais especificamente 20 de janeiro de 2008, em Taiwan, na capital de Taiwan, em Taipei. Para quem não sabe, eu fui aprender pesquisando também para esse caso, Taiwan é parte da China, mas é uma província independente. Então, por mais que Taiwan tenha sua própria capital, suas próprias políticas e muitas coisas, ainda é uma província chinesa. Sim, é um território, né, autônomo da China, então, consequentemente, muita coisa da censura chinesa se aplica a Taiwan. Então a gente não sabe o nome completo dessa mulher até hoje, a gente só sabe que o sobrenome dela é Liu. Ok. E a Liu apareceu com a filha dela de 4 anos, que nunca teve o nome revelado, no hall do Yuanlin Financial Building, em Zhanghua, em Taiwan, perto da meia-noite. O que já foi considerado estranho, porque era um prédio majoritariamente comercial. Esses prédios bem de De business. escritório, Escritório. Tinham alguns apartamentos, mas era coisa pouca, era basicamente um prédio de negócios. Alguém apareceu lá meia-noite, era meio esquisito. O segurança perguntou pra ela, né, obviamente, por que ela estava lá, se ela ia trabalhar em alguma coisa, enfim, tipo: "Amada, o que você tá fazendo aqui com uma criança?". Ela estava com um aspecto muito esquisito, assim, ele fala que ela parecia nervosa, e ela disse pra ele que ela estava procurando um amigo. E ele no que ele falou: "Ok". Tipo, um amigo que ela conheceu, ela: "Eu só tô aqui procurando um amigo". Tipo, eu sou solitária, tô procurando um amigo. Ela não deu nome, ela falou: "Um amigo". E ele achou isso muito estranho, mas antes dele perguntar mais alguma coisa, ela correu pro elevador. E aí vocês vão ver as imagens dela no elevador, que a gente vai colocar aqui pra vocês. Essas imagens também, Imagens. é o que fazem o caso ser comparado também com o caso da Elisa Lam, porque ela tá muito trevosa nesse elevador, tá. E no que ele olha pra ela no elevador, ele percebe que ela tira o sapato no elevador, ela tira o sapato da filha dela, e Eu tô ela vendo tira. fotos. Sim, ela é super, é bem bizarro, assim, ela tá bem, Eu tô igual distraught. aquele meme, eu tô passada. Chocada. Tô passada, chocada. Meu Deus. Então ela tira o sapato da filha, e ela tira a camisa, né, o casaco dela, e ela tira o casaco da filha, ela pega a filha no colo, larga tudo no elevador, tá, casaco, o sapato, tudo no chão do elevador, e ela corre pra fora do elevador. Nisso, o segurança do hotel não, do prédio, né, ele fica desesperado, porque ela desceu no 11º andar, que era o último andar do prédio. E ele já liga pra polícia, Que ele acha que ela vai porque se jogar. e por que ele tem essa certeza? Costumes chineses que eu também aprendi pesquisando para esse caso. Na cultura chinesa,
é muito comum que quem vai pular de um prédio para tirar a própria vida, tire os sapatos. Por quê? Primeiro que é para você não entrar com sujeira no pós-vida, e o segundo é um cuidado para o seu sapato não cair enquanto você tá caindo e acidentalmente machucar outra pessoa. Então é um Nossa, que hábito comum. educados que eles são. Eu achei super polite. Porque E você lembra, tem uma história no Cecil Hotel que a mulher se suicidou e acertou um velho e os dois morreram. então, olha o nível de empatia. Então, assim, então isso é um costume normal por isso. E outra coisa que é costume lá, o casaco da mulher era vermelho e o casaco da filha dela era rosa escuro. A cultura chinesa também acredita que se você morre usando roupas vermelhas, você surge no pós-vida como um espírito vingativo ou um demônio. Então, pro policial, né, ela ter feito isso foi uma red flag gigantesca. Claro. E outra coisa, que é mais trevosa ainda, a gente só tem foto, tá? Nunca foram divulgados, assim, o vídeo completo nunca foi divulgado pela polícia. Mas ela olha pra câmera uma última vez e antes de sair correndo no 11º andar, ela desliga a câmera do elevador e corre. E aí ele chama a polícia chega imediatamente e a polícia chega no último andar do prédio e a polícia não vê nada, nem ninguém. E eles pensam: chegamos tarde demais, ela pulou. E aí a polícia olha embaixo e não tem ninguém pulou daquele prédio. E aí a polícia pensa o quê? Vamos lá, teorias. Eles chamam reforços e eles batem em todos os. Eles checam, né, o perímetro de todos os escritórios, em todos os andares, e os poucos apartamentos que tem, eles batem, procurando por uma mulher e uma filha. Na ocasião, eles não tinham nem o nome dela ainda. Essa mulher não estava dentro do prédio. Eles olharam no posto do elevador, só por olhar. Eles olharam no encanamento, eles olharam nos tanques de água, eles olharam no prédio vizinho e nada. Depois, eles ainda acharam que tinha a possibilidade dela ter desistido de pular e ter tentado um outro método de suicídio. Eles pensaram: talvez daqui a alguns dias vai ter um mau cheiro em algum lugar, a gente vai achar ela no. Não teve mau cheiro, nem nada, nem nenhuma reclamação A de mulher ninguém. desapareceu. E aí, como nada aconteceu, passou uma semana e nada aconteceu, assim, não teve nenhum cheiro, nenhuma água, como o caso da Elisa Lam, né, que acho que todo mundo deve conhecer que a água ficou, né, com nada. E aí eles decidiram divulgar as imagens que vocês viram, que a gente vai colocar de novo, para ver se alguém conhecia essa mulher. E foi aí que eles descobriram que o sobrenome dessa mulher era Liu, né? E aí, segundo a família dela, ela tinha uma família um histórico familiar muito complicado. Ela estava separada do marido, fazia pelo menos um ano, né? Pelo menos desde o começo de 2007, os dois não estavam mais juntos. E ela tinha, junto com ele, outros 3 filhos, então ela tinha 4 filhos para sustentar. E parece que ele não tinha um histórico, ele não arranjava trabalho, basicamente, ele vivia de bico, então ela sozinha tinha que sustentar 4 filhos. E uma curiosidade, porque eu tenho certeza que alguém vai falar: "Nossa, mas na China não tem política de filho único". Na verdade, muito embora a China tenha uma política de filho único, essa política não se aplica a Taiwan. Porque em Taiwan, além da natalidade ser baixa, muita gente migra para a China mesmo. Então, Taiwan tem um problema populacional tão grande que, na verdade, eles fazem o contrário. Eles estimulam. Exatamente. A partir de 2010, 2 anos depois que essa história aconteceu, eles inclusive dão incentivo financeiro para os casais que têm mais filhos. Então, por exemplo, tem os maiores valores hoje em dia, né, são na capital de Pingtung, no sul, na cidade de Pingtung, no sul, que oferece para a mãe mais ou menos $660 para ter o primeiro filho, $1.650 para o segundo, 2.650 para o terceiro e 3.310 para o quarto filho. E ainda tem uma assistência econômica para crianças com idade entre 0 e 5 anos de mais ou menos $100 por mês. Então, assim, é extremamente estimulada a natalidade. Então fazia sentido ela ter 4 filhos, mas desconfiam que por N motivos, né, eles enfim, não deu certo.
E aí, o ex-marido dela apareceu, comentou, né, que o nome dela e tal, e deu o modelo e a placa do carro que ela dirigia. E a polícia buscou esse carro e encontrou o carro estacionado 1 quarteirão de distância. Mas não tinha ninguém no carro. O carro foi só abandonado lá. E a mãe dela, foi localizada, e a mãe dela disse que ela deixou os 3 filhos mais velhos com ela, né, com a avó das crianças, e que ela tinha dito pra mãe dela e pra filha mais velha dela, que ela ia ficar na casa de uma amiga por uns dias. E ela E que desapareceu completamente da face ela da terra. ela desapareceu da face da terra. O caso foi mantido aberto por 10 anos. Em 2018, a polícia de Taiwan disse que tinha desistido do caso, que não ia mais procurar, mas assim, até hoje, ela nunca nenhuma compra foi feita no nome dela, a identidade dela nunca foi usada, e a filha dela, que a gente não sabe o nome, mas a polícia sabe, nunca deu entrada em nenhum hospital e nem em nenhuma escola. E aí, a gente vai para as teorias, né, porque você imagina as teorias malucas desse caso. Tem teoria. Alguém saiu. Você sabe aquela teoria de que a Taylor Swift estava na mala? É a Taylor Swift? Eu acho que então, deixa eu te contar a fofoca, antes de você terminar. A Taylor Swift teve uma época que ela desapareceu. Não existia, tipo, foto de paparazzi dela. E daí, toda vez que ela estava chegando ou saindo de algum lugar, era assim que os paparazzi sabiam que ela ia estar naquele lugar, alguma coisa assim, ou saindo da casa dela, tipo, os seguranças saíam carregando uma mala ou um baú. E ninguém nunca. Eu acho que ela ficou 1 ano sem ninguém conseguir tirar foto dela, de paparazzi. Então. Nossa, mas aí é você não querer muito ser visto que se enfia Mas na eu acho que mala, foi né? naquela época que ela estava, entre aspas, cancelada, sabe? Que o hate contra ela foi tão forte que ela meio que desapareceu. E daí ela ficou saindo e entrando dos lugares. A teoria é que ela estava na mala, porque você só viu seguranças entrando e saindo dos lugares com uma mala gigante. Tipo, Nossa, que como se eles bad. estivessem carregando as coisas, sabe? Dela. Tipo, eu tô aqui carregando as perucas dela, sei lá, as roupas dela, E o assim, violão. você tá escondida porque você não quer mais ser cancelada, mas aí você obriga a sua segurança a te carregar numa mala. Quer ser mais insuportável do que esse que obriga o segurança a te carregar na mala? Mas Põe a ela. cara no sol, Mona. Mas ela é tão magrinha que eu acho que ela não pesa. Ela deve pesar o quê? Uns 50 quilos? Talvez, mas ela é comprida, né? Talvez mais. 60? Talvez. Então. Seria um absurdo eu, com os 85 quilos que eu peso, fazer isso com meu segurança. Eu tô por aí também. Se eu fizer alguém me carregar assim. Não... Daí seria uma puta. Mas ela com 60 quilos. Se eu tivesse 50 quilos ou 60 quilos, eu ia fazer todo mundo me carregar também. Mas então, desculpa, vai. Tudo De bem. repente a mulher saiu na mala, igual a Taylor Swift. Foi essa a minha teoria. Não, então, tem gente que obviamente, sempre tem quem diz que a mulher foi abduzida, né? Claro. Sempre vai ter. Ela tomou água olhando pra lua. Ela tomou água pra lua e foi embora. Eles acreditam muito em outras. Tem muitas, assim, histórias, creepypastas e tal, sobre outras dimensões, né? Na cultura oriental. Tem gente que acha que ela entrou no universo alternativo. E tem quem ache que ela teve ajuda de alguém do prédio que não quis se identificar. Esse amigo, tem gente que acha que o amigo realmente existiu e que esse amigo, por algum motivo que a gente não sabe qual ajudou ela a dar cabo da própria vida e da filha dela e sumiu. Foi interrogado, né, mas não falou nada, não falou que não viu ninguém e que deu um sumiço. Mas até hoje o caso não foi resolvido e, assim, ela sumiu no ar. Nada foi... Gente, porque foi isso que eu imagino. Tipo, alguma das pessoas que moravam lá escondem ela da polícia em algum lugar, tipo um armário, sei lá, que a polícia... Desculpa, tem uma outra teoria que eu esqueci, gente. Tem quem acha que ela só fugiu, que ela fugiu da China. Então, é isso que eu tô... Que ela não foi morta, que ela fugiu, mudou de vida, ela não aguentava mais criar aquele peso, tipo, sustentar a família. Ela pegou o filho favorito e saiu.
Ou a filha que precisava dela, né? Que tinha 4 anos, que era mais dependente dela, porque ela então. levou a mais nova. Mas É, aí eu não sei se justifica. Talvez ela tenha tirado os sapatos e os casacos pra despistar a galera, pra galera achar que ela pulou. é. E pode ser que ela esteja vivendo com outro nome, com outra identidade em outro país, assim, tipo. É isso que eu acho que Ela... aconteceu. Esse amigo dela morava lá, ela ficou escondida durante a noite, e depois que a polícia saiu, depois que passou tudo, ele levou ela com, sei lá, uma peruca, um bigode falso, não sei, ou a filha numa mala, whatever, Ou e ele pelo prédio da ajudou. frente, passou, subiu por cima, porque às vezes os prédios são colados também, né? Porque eles olharam o prédio do É, lado procurando. e daí esse amigo levou ela até a fronteira e falou: Ó, tchau. Sim, pode ser. Taiwan não é uma ilha? Deixa eu ver, Taiwan. Não, pode ser que seja, não sei, eu não lembro. É uma ilha, Ah, então tá bom. está certa. Então, Mas não, gente, mas ela foi ela. votada fora da ilha. Não, mas ela pode, por exemplo, ter ido de barco pra algum lugar e ter Sim. sumido no mundo, sei lá. Mas é que você é uma pessoa, você tem mais fé na humanidade do que eu, porque pra mim esse estranho tinha matado ela, sabe? Tipo, e se livrado do corpo depois e não, tipo, ajudado ela a fugir para um futuro melhor, né? Não, eu acho que ele ajudou ela a fugir para um futuro melhor. E como presente, se a gente atingir 10 mil, ela vai estar nesse canal. Se a gente 10 mil subscribers inscritos no canal, ela vai aparecer fazendo uma entrevista com a gente. A Natália, eu quero deixar registrado que é a Natália que tá prometendo isso. As minhas opiniões e promessas não. Não representam as do pod ou as do canal, porque, olha, eu não ponho a mão no fogo pra você, não. Não sei. Mas ia ser muito louco, é você aquela acredita? velha história, né? Tem gente que quer trabalhar, tem gente que não quer. Eu quero achar essa mulher pelos 10 mil, mas dá pra ver que a Renata Desculpa, não tá comprometida com o canal como eu estou. desculpa. Aí a Natália vai pôr lá no Craigslist, procura-se pessoa oriental para simular a chinesa desaparecida há Ai, mais de uma gente. década. Mas é isso, gente. Qual que é a sua teoria? O que você acha que aconteceu? Você acha que ela está em Exato. busca de uma vida melhor? Mas se ela estiver em busca de uma vida melhor, ela largou os 3 filhos pra mãe dela cuidar, né? Então, ela deu um louco, né? Ela pegou Que a filha bando de favorita persona. dela. Ela pegou. Poxa vida, amada. Coitada da sua mãe, sabe? E é isso, gente. Conte sua teoria. O que você achou dessa tour? E é isso. Exato. E se inscreve aqui no canal, dá like se você gostou. Se você não gostou, dá like também, porque não te custa nada e ajuda a gente. Aí você xinga embaixo que tá tudo bem. Dá um like e fala, não Isso, dá um gostei. like, fala não gostei. Dei like só para ajudar, porque vocês são maravilhosos. É isso, gente. Tchau. Beijos. No meu roteiro. Toda vez que a gente começa a gravar, eu tô fazendo alguma coisa. Agora eu tô abrindo o roteiro. Oi, gente! Oi, a Natália está abrindo seu roteiro. Abri meu roteiro, gente. Tudo bem com vocês, Como pessoas? Vocês estão bem? Vocês Tem estão alguém no mundo descansados? que está bem? Não. Mas vocês dormiram bem? Tem alguém que dorme bem? Ah, tem gente que Tem dorme gente que dorme melhor. bem, né? Eu fico com raiva. A Suzanela dorme tão bem, às vezes eu tô lá na insônia, no Instagram, o Zanella deita, dá 2 minutos ele tá roncando já. Eu falo, nossa, Imagina viver sem ansiedade, né, eu gente? queria essa Imagina paz de viver. espírito pra mim, sim. Queria que vendesse essa paz de espírito. Imagina saber que você é o favorito de Deus. Gente, hoje quem vai contar uma história sou eu, de uma mulher misteriosa. Disclaimer. Nossa pesquisa é embasada em fontes jornalísticas confiáveis, que podem ser conferidas na descrição. Nosso conteúdo é criado com o intuito de informar e contar uma história, não visando de forma alguma desrespeitar ou ofender. Essa mulher misteriosa, na verdade, ela não é uma mulher misteriosa, mas o que aconteceu com ela é bem misterioso. O nome dela era Marian Starr Wyman. Nossa, E ela Mary era Star? Marian Starr, tipo Ringo Starr, com 2 R's, assim, bem chique. Gosto. Ela era uma socialite americana que nasceu em 1906, no Illinois. E o pai dela, o Frank Wyman, era um broker que tinha uma firma em Chicago. Ele trabalhava numa firma famosa em Chicago.
relativamente bem sucedido. A mãe dela chamava Helen Pierce e ela eles descrevem ela como vindo de uma família, de uma ala pobre de uma família rica. Então Tá. ela era provavelmente aquela família que tinha dinheiro já há várias gerações, e daí sempre tem uma tia que faz merda na vida. E daí desanda a fortuna da família, sabe? Não estuda, não sei lá, vai casa errada, alguma coisa assim. É a tal da nobreza falida, né? Exatamente. Então, ela vem de uma família que teve muito dinheiro durante muitas gerações, mas aquele ciclo, o núcleo familiar dela, mãe, pai e irmão, não era rico. Aquele núcleo familiar, particularmente, não era rico. Mas ela foi criada assim, ela morou um tempo com a avó rica dela, numa mansão. Então, ela era de uma família, entre aspas, sabe, de berço, de boa família, entre aspas, Tá. né? Que eu odeio essa expressão, gente de berço. Aí tem berço. Tem berço de onde? Eu também tive um berço. Eu Era também das tive um Casas berço. Bahia? Era, mas era meu. Eu também tive berço. Dormia naquele berço, inclusive. Dormia gostoso. Saudade da fase. Aliás, saudade. Talvez a gente tenha que comprar um berço para poder dormir melhor. Nossa, mas eu não sei. Eu acho que eu ia acordar com aquelas grades em volta de mim e ia me dar uma bad. Não sei. Mas enfim, quando a Star nasceu, né, quando a Marion Star nasceu, a Helen e o Frank se mudaram para New Jersey. E a Star, assim, a Marion, ela era uma menina social, super inteligente, feliz, completamente normal. Absolutamente nada de errado com ela. Uma menina linda, perfeita. Ok. Quando ela tinha 11 anos de idade, a tia rica dela pagou para ela estudar na Rogers Hall Academy, que eu não sei se é uma... Parece ser muito chique. Parece chique. Parece ser aquelas academias que o povo vai de uniforme todo, sabe? Que é tipo meio integral, assim, sabe? As aulas que você chama, os professores usam blazer. Que tipo, você usa sociedade... um blazer azul marinho com o logo da escola, não parece? Tipo Sociedade dos Poetas Americanos. Não, Dos poetas mortos. Poetas Mortos. A Sociedade dos Poetas Americanos, Natália. Sociedade dos Poetas Mortos. Então, e ela foi morar com a família dela em Massachusetts, e um dos parentes que eles tinham em Massachusetts era um político chamado Andrew J. Peters. Peters, ok. E ele começou a ficar super interessado na priminha mais nova. Ai, meu Deus. Detalhe, esse homem tinha 45 anos na época. Ela tinha o quê? 16? 11. Nossa, não! Então, assim, a mãe dela, aparentemente, falou que não, que ele tá tendo ser sabe, é um tiozão, sabe, uma figura paterna, ele viu talento, ele viu que ela é uma menina inteligente, ele quer cuidar dela. Perv alert! Perv alert! Dan, dan. Você colocar assim na edição, sabe, um dan, dan, dan. Peruquento alert! Perv peruquento! Ok. Então, a mãe dela meio que fez uma vista grossa porque achou que ele tava com as melhores das intenções pra cima da filha dela. A mãe dela não quis ter esse problema naquele momento, pessoal, depois eu penso nisso. Gente, o negócio é o seguinte, nenhum homem adulto tem interesse na sua filha de 11 anos. E tem interesse bem intencionado na sua filha de 11 anos. Tá bom? Ele não quer ver ela indo pra faculdade, porque se ele quiser, ele ia pagar a escola dele, ia pagar pra você ajudar ela, entendeu? Ele não ia ficar com ela sozinho, passando tempo com ela sozinho. Nenhum homem de 45 anos tem que passar tempo sozinho com uma menina de 11. De 11. Não existe isso, tá? Nem o Leonardo DiCaprio faz isso, gente. Então parem. Parem, melhorem. Até ele espera até os 18. Até os 21, né? Ele espera elas poderem beber, elas poderem festar com ele. Então, nesse meio tempo, a mãe dela se divorciou e casou com um homem chamado Stanley Faithful. Que ele era um investor. Ele, tipo, investia na bolsa de valores, mas ele não era bem sucedido. Ele era o falido da família. O trampo dele era perder dinheiro, então.
Exato, ele era bem ruim. E quando ele foi ficando. Quando a Star foi ficando mais velha, né? Quando a Marion Star foi ficando mais velha, o comportamento dela foi ficando cada vez mais errático. Obviamente, porque tinha coisas acontecendo com ela e com o Sim. tal do Andrew Do Peters que não primo. deveria, o primo que não deveria estar acontecendo. Então o comportamento dela foi ficando cada vez mais errático. Ela começou a se vestir muito como homem, isso naquela época, né, gente? Em 1920, isso. Então ela começou a se vestir como homem, como menino, ela começou a responder, ela começou a faltar na escola, as notas dela começaram a cair. Então foi aquela coisa que a gente já viu em vários casos de Vários true crime, sintomas de né? abuso, que tinha abuso acontecendo com ela. Exato. Não o Duas. crossdressing, tá? Só tipo. É. Não, tipo, o comportamento errático, as notas caindo, o desinteresse na vida escolar, Exato. desinteresse nos pais, ela estava quieta, ela estava isolada. E quando faltava só 2 semanas para ela se formar no ensino médio, ela largou a escola. Eita. Tipo, ela estava tão desinteressada que ela falou: não vou nem ficar aqui essas 2 semanas para receber meu diploma. Tipo, F this. Peraí. A família dela, então, se mudou para Nova York. E quando eles se mudaram para Nova York, eles moraram inclusive perto do prefeito. Eles tinham uma vizinho, eles moravam em tipo Greenwich Village, que parece que é uma neighborhood bem chique, Tá. naquela época, pelo menos. Ok. E ela começou a viver mais como uma modelo e socialite. Modelo e socialite, assim, ela era modelo para uma agência de modelo chamada Walter Thornton Modeling Agency, que representou várias modelos. Modelas. Várias modelos. Modelos, inclusive as atrizes Gracie Kelly e Laura Bacall, quando elas começaram a carreira. Então era uma coisa chique. Mas assim, naquelas, ela fazia um trabalhinho de modelo, festava em Nova York, sabe? E festava, e festava, e festava. E aparentemente ela, pra época, pelo menos, ela era extremamente promíscua. O que, good for her. Yay! Off you go. Mas assim, ela realmente, ela passou muito da juventude dela tentando receber amor e carinho e atenção de homens. E como que ela tinha aprendido a fazer isso? Através do sexo. Né? Porque isso é uma coisa. Promiscuidade é um sintoma também de abuso. Pode ser um sintoma de Sim. abuso, né? Em que você aprendeu que para você ser validada, que para você ser valorizada, isso inclui sexo. Para você receber carinho e atenção, isso inclui sexo. E você aprende isso muito cedo, aquilo reflete no seu comportamento mais tarde. Infelizmente, é isso. E assim, foi isso que ela aprendeu, porque quando ela tinha 11 anos e as coisas começaram a acontecer com o primo dela, né, com o Andrew, ele levava ela para passeios de carro, ele buscava ela da escola, ele levava ela para viajar, eles passavam o verão juntos, eles iam para hotel junto. Nossa, Sabe? Então gente, era não, uma não dá. coisa, tipo, Não. a coisa não era assim uma passadinha de mão na bunda, sabe? Era um negócio pesado que estava acontecendo. Tá. E então o trauma dela foi. A vida dela inteira foi marcada por trauma. E o pior é o Saiu trauma que ele desse é trauma. ignorado pela família e que todo mundo acha que é normal, né? Exatamente. E daí, quando ela tinha 19 anos, ela foi parar numa clínica de reabilitação porque ela foi encontrada num hotel em Nova York, nua, bêbada e toda machucada, como se ela tivesse apanhado. E foi nessa época que ela confessou para a mãe dela e para o padrasto que o Andrew J. Peters tinha assediado ela e mantido relações com ela durante toda a adolescência dela. Surpreendendo um total de 0 pessoas, ou não? Os pais dela processaram ele. Tá. Só que ele, lembra que ele era um político rico, bem relacionado, de família, né? Que vem de gerações de gente rica. O que aconteceu com ele? Nada. Nada. O que ele fez? Nada. Pagou uma quantia em dinheiro, que era o Cala a boca. cala-boca. Nossa. E os pais dela aceitaram. E como terapia, eles mandaram ela viajar. Vai pra Paris.
Vai sofrer em Paris. Porque agora tem dinheiro entrando, né? Tinha uma bolada que eles receberam do cara, de cala a boca. Então falaram, ó, vai embora, vai viajar. Que também foi um negócio, tipo, depois do comportamento errático dela, eles queriam se livrar dela. Essa é a real. Ela tinha 19 anos, tinha ido parar em reabilitação, ela estava tendo um comportamento já ruim há muito tempo, e eles simplesmente se livraram dela. Eles pegaram o dinheiro e se livraram dela. E ela passava vários, isso é 1906, isso é 1920, então você dá para ver que ela não estava viajando de avião, naquela época você ia viajar de cruzeiro, você ia no Titanic. E daí ela passou 9 meses num cruzeiro no Mediterrâneo, chiquérrimo, festando que nem uma louca. Tá errado? Não tá, julgo, não. Não julgo de jeito nenhum. Inclusive, faria igual. Que faria e gostaria. Se alguém quiser me pagar um dinheiro... Gente, se vocês quiserem que a gente pare de passar vergonha fazendo vídeo no YouTube, pague um cruzeiro pra gente no Mediterrâneo. Exato. Se você quiser me dar o cala a boca, gente, eu nunca mais apareço no YouTube, nem no podcast, nem nada. Só me dá o dinheiro que eu saio e vou pro Mediterrâneo. Tem que ser um dinheiro bom pra não valer o que a gente tá ganhando pela monetização. Eu e a Renata precisamos ir pro Mediterrâneo por 9 meses. Daí a gente pode conversar. Esse é nosso preço. A gente no Mediterrâneo, a gente não grava, a gente vai estar no Mediterrâneo, a gente fala, desculpa, eu não posso gravar, eu estou no Mediterrâneo. E daí ela passou 9 meses, ela morou um tempo em Londres, e ela viajava, ao todo, ela fez uns 8 ou 9 cruzeiros. Pela Europa, por não sei onde, pelas Bahamas. Ela vivia em cruzeiro, adorava. E ela era super festeira, bebia com todo mundo, falava com todo mundo. Os marinheiros tudo gostavam dela, porque ela era bem... E ela também devia gostar dos marinheiros. Exatamente. Tá errada, não tá errada. Essa mina é eu nos meus 20 anos, sabe? Ai, gente, tirando dinheiro, porque eu nunca fui herdeira, mas tirando a parte do muito dinheiro, eu super me identifico. Tô me identificando com ela. Tirando a parte do dinheiro, Nova York, festeira e promiscuidade, não era eu. O meu era eu na Rua Augusta. É isso. Não tinha Nova York. A parte que eu era parecida com ela era de ser desinteressada, isolada. Não, o meu era eu, só que na Rua Augusta, em vez de Nova York, seria eu. Enfim, ai, gente. Enfim, quem me dera, né? Deus me livre quem me dera. E daí ela tava festando, até que ela voltou para Nova York e ela abusava nessa parte de Nova York em que ela era modelo e socialite e promíscua para a época. Ela vivia festando nos hotéis e nos clubes de Nova York, e ela gostava muito de beber e ela gostava muito de barbitúricos. Barbitúricos, sim. De barbitúricos, que são antidepressivos. Não, na verdade, um barbitúrico seria o equivalente a um Xanax, a um Rivotril. Mas é um é que o antidepressivo, o antidepressivo você toma sempre, continuamente, para você ter um efeito médio. O barbitúrico você toma e na hora já bate. O antidepressivo, tipo, se você pode tomar 50 miligramas ou 150, você não vai ter o barato na hora, assim, você não vai acalmar na hora, você tem que... Acho que demora tomar continuamente, né? Uns 3 meses para fazer efeito, na verdade. Você começa a sentir com 2 semanas o efeito, mais ou menos, e você vai ter o efeito real do antidepressivo depois de quase um mês. O barbitúrico, ele é meio que resgate, assim, você tá mal, você toma, você acalma na hora. Então, é tipo pra coisa aguda, né? Pra situação aguda. Exato, tanto que a Marilyn Monroe morreu por overdose de barbitúrico, acidental ou não, há controvérsias, mas era droga de celebridade, era droga de gente rica. De gente rica, né? Então, ela gostava muito, festava. Faz sentido, porque assim, você bebe muito, no dia seguinte você tá ansioso, porque você bebeu muito na véspera, verdade, e aí você toma o barbitúrico, e o barbitúrico tira a ansiedade que você teve da véspera, sabe, você passa sem os efeitos colaterais da ressaca. E daí você começa a beber, porque a única solução para ressaca é beber de novo. Não adianta dizer que não, isso é terrível. Não, a única se você nunca parar de beber... Você nunca vai ficar de ressaca. Evite a ressaca, mantenha-se bêbado. É brincadeira. Exato. Eu sei por experiência própria, não recomendo. Tá? Chega uma hora que você tem que parar e daí você tem 4 ressacas na conta, fia. Gente, a conta vem, gente. A conta vem. A conta sempre chega. A conta vem.
tá? Mas e daí, o que aconteceu? No dia 8 de junho de 1931, o corpo de uma mulher foi encontrado Ah. numa montanha de alga, assim, num bolo de alga marinha, numa praia em Long Island. Ela estava vestindo um vestido caríssimo da marca Lord & Taylor, e ela estava com as unhas bem feitas e o esmalte vermelho. Ela tinha vários hematomas no corpo e a autópsia revelou que ela tinha ingerido uma alta quantidade de barbitúrico. Quando o corpo dela foi identificado, eles descobriram que era a socialite Star Faithful. Porque Star Faithful foi o nome que ela adotou depois que ela ficou conhecida na roda em Nova York, né? Tipo, ela não era conhecida por Marion Star, ela era conhecida por Star Faithful, que era o nome do padrasto dela. Tá. O corpo foi identificado então como Star Faithful e a investigação mostrou que no dia 29 de maio ela tinha desembarcado de um navio num dock em Nova York, porque ela era louca dos navios, como eu tava falando, né? Ela amava um cruzeiro. Adorava um cruzeiro, adorava um navio. E daí ela desembarcou do Franconia num dock em Nova York e ela tava bêbada e gritando, tipo, kill me, kill me. Tipo, ela fez um fuá nesse negócio. Não sei se ela desembarcou ou se ela foi desembarcada. Altas presepadas. Porque ela tava fazendo umas presepadas. Quem nunca, né? Quem nunca fez presepada bêbada? Quem nunca fez uma cena? No dia 5 de junho, ela saiu do apartamento dela, da família dela, às 9h30 da manhã. E ela entrou de penetra num cruzeiro Mauritânia que ia para as Bahamas. Entrar de penetra num cruzeiro é muito coisa de rico, né? Muito coisa de rico. Aparentemente, ela foi descoberta, expulsa do cruzeiro antes deles partirem para as Bahamas. Não falar, eu tenho dinheiro para bancar. Você sabe quem é meu pai? Mas, enfim. No dia 6 de junho, e aí que fica, aparentemente ela foi desembarcada do Mauritânia antes deles irem para Bahamas. Tá. Não é completamente certeza isso. Porque no dia 6 de junho, eles viram uma mulher com as características dela num hotel com um homem, num hotel Tap, uma coisa assim, eu não lembro do nome do hotel, numa praia em Long Beach. Tá. E aparentemente eles discutiram e ela saiu do hotel com um grupo de homens, um grupo de gente festeira. Tá. Foi festar. Só que essa mulher não se tem certeza de que essa é a Star Faithful, Até mas é com as características dela. Eu imagino, não tenho certeza, né? Tô falando, tipo, mas eu imagino que essa galera com dinheiro deve ser que nem, tipo, influencer brasileira, que tem tudo a mesma cara. Uhum. Então, quando acontece alguma coisa assim, deve ser muito difícil identificar, né? Não, ela tinha o cabelo do tal estilo, a unha. Loirodonto. Então, e aí você dá a descrição de todo mundo bate, né? Porque todo mundo, tipo, tem a mesma cor de cabelo, o mesmo penteado, o mesmo tipo de roupa. Uhum. Então não se sabe se a última vez que ela foi vista foi no Mauritânia, no cruzeiro, ou se ela saiu do navio e foi pro hotel com esse homem. Não tem certeza absoluta. Quando ela não voltou para casa, o padrasto dela reportou ela desaparecida. Imediatamente mandou uma carta para o Andrew J. Peters pedindo mais dinheiro. O primo pedófilo. O primo pedófilo. Porque tem evidência de que aquele cala-boca não foi o último. Nossa, ele dava mesada pela perversão dele? E você acha que esse dinheiro, uma vez na vida, chegou na mão dela? Da Star? Claro que não, né? Vai pra Claro que não, ficava na família. Então, ela era a galinha dos ovos de ouro. A família dela era tipo os cafetões dela. Ai, gente, que horror. A morte foi investigada primeiro como um homicídio, porque a autópsia revelou que ela tinha se afogado em água rasa. Porque alguém afogou ela, então. Porque dentro do nariz dela tinha areia. Tá. E ela tinha hematomas no pescoço, como se alguém tivesse segurado a cabeça dela na praia, na água rasa. Tá. Além disso, no diário dela, eles acharam indicadores que ela continuou dormindo com o Andrew no decorrer dos anos depois que ela já estava adulta. Então, uma vez, nessa promiscuidade dela, uma vez ou outra, eles se encontravam e transavam.
Então, Tá, entendi. Tá. e ele sendo extorquido, ele podia muito bem ter matado ela. Essa é a teoria que o padrasto dela defendeu até o último dia da vida dele. Falou que ela foi assassinada e que quem assassinou ela foi o Andrew. Não sei não. Eu não sei. Eu não boto muita fé, não, nessa Eu também teoria. não, mas assim, alguns dias depois disso, eles mudaram a teoria, a polícia mudou a teoria e a morte dela começou a ser investigada como um suicídio. Porque um amigo dela tinha recebido algumas cartas onde ela narrava estar extremamente deprimida. E no diário dela dava para ver que ela estava extremamente deprimida. Mas você não acha que Porque isso tem tudo a na ver com... carta que esse amigo deu, ela escreveu assim para ele: eu quero acabar com a minha existência, com a minha inutilidade. Eu quero acabar com isso antes que eu arruine, não. Antes que eu acabe com a vida de mais uma pessoa, antes que a minha existência acabe com a vida de mais uma pessoa. Tudo é anticlimático para mim agora. O que eu quero é Oblivion. O que ela quer é, tipo, nada. Ela não quer sentir mais nada. Não, é um surto depressivo, né? Dá pra ver que uma mensagem é um surto depressivo. Mas... Então, e assim, ela, obviamente, por tudo que aconteceu com ela e por como a família dela tratava ela, pela história inteira dela, ela era uma pessoa extremamente deprimida. E dá pra ver porque ela queria tanto ter atenção das pessoas e tanto, assim, ter amor e carinho, e ela nunca conseguiu isso sem estar relacionado com sexo, né? A família dela explorava ela, o Andrew explorou ela, homens exploravam ela, porque ela tinha a fama, né, de promíscua, de ser fácil. Então, a gente não sabe o que acabou com a vida dela. Triste. A gente não sabe se ela estava no navio e caiu e sofreu mas aí não ia ser afogamento em água rasa, né? Então, não sei. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. É muito difícil. Ninguém nunca foi preso pelo assassinato dela, porque realmente eles simplesmente concluíram que era um suicídio, pela quantidade de droga que ela tinha consumido e pelas cartas e pelo diário de como ela estava deprimida. Outras pessoas também tinham dito que ela já estava assim, extremamente deprimida e ela bebia muito, então todo mundo via que o comportamento dela estava cada vez mais errático. Destrutivo. Então, assim, o Peter aparentemente morreu de pneumonia em 1938, bem feito. E em 1931. Não, desculpa, peraí. Eita. Eu colei um negócio e daí foi tudo. Então, aqui. Então, o Peter morreu de pneumonia em 1938. Em 1935, o John O'Hara escreveu uma novela baseada, uma novela não, um romance baseado na vida da Star Faithful, que chama Butterfield 8. E virou um filme com a Elizabeth Taylor, que eu acho que no Brasil chama Disque Butterfield 8, uma coisa assim. Eu vi esse filme quando eu era muito pequena, com a minha mãe, tipo, eu tinha uns 11, 12 anos, e a gente acordava todo domingo de manhã para ver filme antigo. E eu lembro de ter visto esse filme. Extremamente nova para ver esse filme, mas eu não lembro direito, então. E é isso, gente. E é isso. É isso, a gente não sabe o que aconteceu. Existe um livro sobre a vida dela que aparentemente é o melhor livro já escrito pela vida dela, que é The Passing of Star Faithful, do Jonathan Goodman. Então fica a recomendação, se alguém quiser ler. E deixa aqui nos comentários o que você acha sobre a morte dela, quem que matou ela, Nossa ou teoria, quem você acha que foi? Quem matou? Pode ter sido alguém que nunca tinha conhecido ela, alguém que Sim. tentou estuprar ela, ou alguém que queria ficar com ela e ela não quis, porque, sei lá, não tava afim, ou ela estava muito dopada para conseguir ter sexo, e eles ficaram frustrados e bateram nela.
sei. É muito difícil saber o que aconteceu com ela. E essa é a triste história dela. Segura essa bucha. Boa segunda-feira pra vocês. É boa Começa essa semana com segunda-feira. essa. Exato. Mas, nossa, eu amei, eu não conhecia, eu adoro um crime vintage. Eu E eu realmente não também. conhecia. Não conhecia essa história. Arrasou. Eu fiquei com muita pena dela, na verdade, porque é uma pessoa que ela foi violentada e abusada A vida a vida inteira dela. dela. Por todo mundo que conhecia ela. É isso, gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais e ouve o nosso podcast Pátria Amada Criminal, que tá no Deezer, no Spotify e nos Todos os agregadores. Deixa review no iTunes, deixa review aqui, deixa review em tudo. Espalhe a palavra de Reviews Poperoto. para todo lado. E aí, aô. Ok. E é isso. Eu E não sei adorei. onde que a Renata tá indo com esse negócio, então vou parar por aqui. Tem sim, ó. Tem, aparece o countdown. Você fez de propósito? Não, Assim que parece que você falou, aparece um countdown. E eu falei, não aparece pra mim, mas agora que eu vi que aparece no canto da tela. Vivendo e aprendendo. Faz só 1 ano que a gente faz vídeo nesse canal. faz mais de um ano já. Faz mais de 1 ano que a gente faz vídeo nesse canal. Eu tô aprendendo ainda como é que faz. Ai, gente, pra vocês que não entenderam, no vídeo passado, eu falei pra Natália que aparecia uma contagem regressiva antes da gente começar a gravar, porque sempre que eu começo a gravar, ela lembra de alguma coisa, ela mexe na câmera, ela cutuca o microfone, ela come um cookie, ela toma uma coca, e ela falou que aparecia só pra mim a contagem regressiva, pra ela não, e agora ela viu Mas que agora eu aparece vi que também. aparece realmente, gente. Então quero corrigir, quero pedir-lhe desculpas aqui, publicamente, pelos meus erros. E está tudo bem também. Tá? Para salvar nossa amizade. Eu queria fazer isso em público para salvar nossa amizade. Que foi uma semana conturbada para nossa amizade, desde que eu neguei a existência do countdown. Ah, é da verdade. contagem regressiva. Eu nunca mais fui a mesma. Desde que você negou a existência do Da countdown. contagem regressiva. Ai, gente. Gente, olá, esse é o Pátria Amada Criminal. Nós não somos um podcast bolsominion, mas nós somos um podcast bositos. A gente gosta de umas palhacitagens aqui, tá? Então, mas a gente gosta de falar de crime também. Então, a gente tenta casar os dois. Ser palhaças e falar de coisas sérias. E é isso. E é isso. E me conte uma história. E se você gosta desse tipo de vídeo, curte, se inscreve, compartilha todo esse rolezinho que pra você não custa nada, mas pra gente faz muita diferença. Faz toda a diferença e a gente tá tentando crescer este canal para a gente conseguir produzir mais conteúdo. Exatamente. Com mais qualidade, com mais qualidade técnica, com mais contagens regressivas para você, tá bom? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like e deixa um comentário. Agora nosso objetivo é conseguir um aplicativo mais caro, com uma contagem regressiva maior, pra não te ver. Ajuda nós. Ajuda nós, gente. E a gente vai seguir com a nossa série, gente, de pessoas que desapareceram misteriosamente e reapareceram. Uhum. Se você não viu o vídeo passado, o link tá aqui embaixo. Foi uma história bizarra. Foi bem bizarro, ainda tô bugada. E agora a gente vai trazer uma outra que é parecida, mas é diferente. E vocês vão entender por quê. A gente vai contar a história do Dr. William Horatio Bates. Quem era esse homem? O Dr. William Horatio Bates, ele era um oftalmologista extremamente... Você riu do meu Bates? Horatio Bates? William Horatio Bates. O Dr. Bates. Ele era um oftalmologista muito respeitado em Nova York em 1900, formado pela Cornell University e pelo College of Physicians and Surgeons. Ele trabalhou como médico assistente no Bellevue Hospital, que é um hospital bem famoso de Nova York, e no New York Eye Infirmary. Ele foi professor de oftalmologia na New York Postgraduate Medical School e ele também tinha uma clínica própria, né, onde ele fazia atendimento e cirurgia. Além de tudo isso, que tem gente que, né, que tipo, decide que não vai dormir, só vai produzir. Eu tô vendo, assim, eu não tenho nem roupa pra ouvir a escolaridade desse homem, mas tudo bem. Como se não bastasse, ele descobriu as propriedades adstringentes e hemostáticas de uma substância produzida pelas glândulas suprarrenais e seu valor na medicina. Essas propriedades dessa substância
tipo, deram origem ao que hoje a gente conhece como adrenalina. Esse cara descobriu a adrenalina, gente. Ah, chique. Ele fez tudo isso, e quando a nossa história começa, em 1902, ele tinha 40 e poucos anos. Nossa. Então eu tô falando tudo isso pra vocês verem que ele era uma pessoa extremamente estudada. Ah, Ele era considerado um homem extremamente bonito, extremamente rico e extremamente bem-sucedido. Ele estava no segundo casamento com a Ada. O primeiro casamento dele, a esposa infelizmente faleceu, muito nova. E ele tinha um filho desse primeiro casamento. ou seja, nem no casamento ele fracassou, ele simplesmente ficou Ele era viúvo e casou de novo. Ele não foi ele não fracassou em nada na vida dele, basicamente. Sim. Enfim. Mas agora que eu já falei tudo isso desse homem que a gente tá se sentindo mal pelos nossos próprios accomplishments de vida. Tipo, pra você que já tá se sentindo mal sobre sua vida, antes de ligar pro terapeuta, vamos falar do que aconteceu com ele. Então, gente, se prepara porque agora fica bizarro, tá? Hum, No dia 30 de agosto de 1902, ele manda uma carta para a esposa dele, porque a Ada, né, o Aida, ela estava fora da cidade visitando a mãe dela. uhum. E a carta que ele manda é a seguinte: Minha querida esposa, fui chamado para fora da cidade para algumas operações importantes. Vou com o Dr. Forte, um antigo aluno, para fazer uma mastoide, algumas cataratas e outras operações. Ele me promete uma bonança. Bonança era um termo antigo para muito dinheiro. É uma pena perder o Horse Show, que era um evento que eles tinham para dali alguns dias. Mas estou feliz por conseguir tanto dinheiro para todos nós. Estou tão animado. Não se preocupe, vou escrever detalhes mais tarde. Com amor, Willy. Ai, que lindo. Ela achou essa carta extremamente bizarra. Por quê? O William era o tipo de homem que... Sabe essas pessoas que são ricas e classudas, que não gostam de falar de dinheiro? Sei. Ele estava naquela fase da vida que ele queria deixar uma marca no mundo. Ele não ligava para dinheiro. Ele nem tocava as finanças da casa. Sabe aquela pessoa que tem tanto dinheiro que nem liga quanto dinheiro ela ganha mais? Sei, ou seja, ele não ia falar, estamos ganhando uma bolada, porque pra ele é relevante a bolada. Ele menciona 2 vezes. Ele fala uma vez, promete uma bonança, e a segunda vez, estou tão feliz por conseguir tanto dinheiro para todos nós. Eles já tinham muito dinheiro, eles não precisavam de dinheiro. Ela não entendeu e ela pensou, quando a gente se encontrar, eu vou fazer uma piadinha, né? Que bilhete foi aquele? Passa alguns dias, ela volta da casa da mãe para casa deles, e ele não tá lá. Os dias passam, ele não volta, ele não escreve os detalhes que ele prometeu que ia escrever. Ela contata todos os amigos em comum, todos os parentes, ninguém tem a menor ideia de onde ele tá. Ninguém sabe nem se ele realmente foi com esse doutor Forte, porque ele explica que é um antigo aluno, mas era uma pessoa que não estava no círculo dele de amizade. Então ela não consegue localizar essa pessoa. E ele some por semanas. A Ada já tá desesperada. E sabe essas famílias que são muito ricas e de prestígio e não querem fazer muito alarde? Então, pra ela fazer o que ela fez, é porque ela já tava no nível de desespero, assim. O William, ele era maçom. E aí ela foi pro templo maçônico que ele frequentava e pediu ajuda. Ela falou, gente, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais quem procurar. Eu trouxe uma foto dele. Se vocês puderem, me ajuda a divulgar essa foto, que eu preciso saber onde tá esse homem, se alguém viu, pra onde ele foi. E aí, eles ajudam, até porque eles também estão preocupados, e essa foto dele, ela é distribuída em todos os templos da maçonaria dos Estados Unidos e na Europa. Ok. Passam mais algumas semanas e a Ada recebe uma carta. Essa carta informa que o William está trabalhando como médico assistente na Charing Cross, um hospital de Londres. E que antes dele começar a trabalhar lá, ele foi admitido como paciente. E o mais bizarro, mesmo tendo um montante considerável no banco, a carta informa que ele estava malnutrido, maltrapilho e com os olhos fundos. Ele foi pra Londres e esqueceu que era rico? Ele foi pra Londres, tipo, com a roupa do corpo, sem mala, sem nada, sem equipamento, sem nada. E aí, a Ada corre, pega um navio, na época, né, pra chegar no hospital. Ela 40 dias depois ela chega no hospital. Nisso, ela abraça ele e ela fala, nossa, mas você tá muito magro, e que roupa é essa? E aí ele olha pra ela e a resposta dele é, eu não sei porque a senhora se importa com o meu estado de saúde, nós não nos conhecemos. Ok. Ele não sabe quem ela é.
E E ele tá não é lá uma sendo... situação tipo Paola e Paulina, que elas foram separadas, mas elas são gêmeas. Não era tipo o Não, irmão gêmeo não, dele que era foi ele morar em mesmo. Londres. Era ele mesmo. Era ele. E ele não É, lembrava de quem ele era? ele tava trabalhando como médico, ele tava exercendo a medicina, mas ele não lembrava de nada da vida dele antes daquele momento. E aí, ela... Gente, E assim, ele continuava sendo um bom médico, tanto que quando ele, depois de ser admitido no hospital, ele foi contratado, e é um hospital conceituado de Londres, não é qualquer mas hospital. como que ele comprovou a educação dele, então? Mas aqui tem um detalhe, assim, né? Ele fez uma descoberta patenteada, tipo, se ele deu o nome dele, eles sabiam quem ele era. Tava publicado na Sim, tava publicado, ele descobriu a adrenalina, o maluco, né? Tipo, ele tinha... Ah, Mas ele não lembrava quem ele era. E aí ela insistiu muito e volta comigo, porque ele tava vivendo com o salário de médico assistente, ele tinha alugado um quartinho, ele tava passando fome. Tipo, tava meio que gente, explorando ele tava ganhando bem menos que ele poderia ganhar, né, basicamente. Mas ele claro. tava. E aí ela falou: não, vamos comigo. Ela tava hospedada no Savoy Hotel. E ela convenceu ele aí com ela pra comer, comprar roupas novas, dormir um pouco, recuperar a memória. Eventualmente, ele fala que a última coisa que ele lembra é de quando ele estava se preparando para viajar para fazer cirurgias, de ser interrompido para fazer uma cirurgia de emergência em alguém com abscesso cerebral. Ele lembra desse fato, mas ele não lembra de nada, tipo, nem de antes, nem depois disso. Ele não lembra se ele fez essa cirurgia ou se ele não fez. Ele não lembra quem era, ele não lembra para onde ele foi. E essa é a única lembrança que ele tem da vida pregressa dele. Mas a Ada tá disposta a fazer ele lembrar. Mas, 2 dias depois da entrada no hotel, ele sai do hotel e desaparece novamente. Ele some no mundo. Mano, Ela procurou, a Ada procurou por ele pelos Estados Unidos e pela Europa até a morte dela, em 1906. Ela passou os últimos 4 anos da vida dela caçando esse homem. E falam, inclusive, que o fato dela passar procurando por ele foi em grande parte o motivo pelo qual ela morreu cedo. Sim, porque isso deve destruir a sua vida, Sim. a sua cabeça. Será que ele tá fingindo que ele não me conhece porque ele preferiu viver uma vida mais simples longe de mim? Mas, tipo, por que ele não só se divorciou? Mas naquela época não era comum se divorciar? E assim, uma coisa é uma vida mais simples, outra coisa é uma vida em que você passa fome, né? Porque ele foi descrito como estando maltrapilho e desnutrido, ele tava passando fome. Gente, Tipo, eu entendo você querer uma vida simples, mas eu não conheço ninguém que diga, não, eu quero largar tudo e passar fome. Não, né? Eu acho que se fosse o caso, eu não sei, ele teria levado o mínimo pra ele ter uma vida, tipo... ou teria comprado o mínimo, né? Teria mudado de profissão pra comprar o mínimo. Ah, não, ele teria pegado o dinheiro dele de alguma forma. Não deixado todo o dinheiro dele trabalhar. Ah, e tem um detalhe importante. Eu acho que ele foi admitido como médico, porque se ele saiu pra fazer cirurgia, ele levou a documentação dele. Uhum. Então ele sabia o nome dele, ele só não lembrava da vida afetiva dele, de nada. Da carreira, de nada. Quem ele era. Gente. E aí ele sumiu, gente. Ele sumiu no mundo. Até que, em 1910, um médico chamado Dr. A.J. Kelly, que era amigo do Bates dos tempos em que ele morava em Nova York, antes dele sumir para Londres, ele fez uma viagem. O motivo dessa viagem se perdeu na história, mas ele foi parar numa cidadezinha americana que chama Grand Forks, que na época tinha 12 mil habitantes. E aí ele passou por uma pequena clínica de oftalmologia e descobriu que o dono dela era o William Bates, que estava há 8 anos desaparecido. O Bates não se lembrava do Kelly, não sabia quem ele era, mas o Kelly falou: a gente é amigo, a gente se conhece e tal. E aí o Kelly convence ele a ir voltar para Nova York com ele para abrir uma clínica em sociedade. E ele aceita. Eu imagino esse homem desmemoriado e o povo vai encontrando ele, convencendo ele a ir pros lugares. E ele vai. E nisso a Ada já tinha morrido. Já tinha morrido. Ela morreu em 1906, isso foi 4 anos depois. Tá. Ele ficou desaparecido por 8 anos. Sem ninguém saber onde ele tava. Gente, vamos lembrar que no comecinho ali do século XX, né, não tinha... Ninguém ia tirar uma foto dele e soltar na internet, não tinha como, né? Não tinha como.
Então, a informação naquela época a gente viajava de um jeito muito diferente. E como ele estava numa cidade muito pequena, não é como se, tipo, grandes nomes da medicina estivessem lá e fossem reconhecê-lo, sabe? A reputação dele era bem nichada, né? Bom, ele foi pra lá, pra Nova York, abriu a clínica e se casou novamente com a Emily Bates, que era a secretária dele. Terceiro casamento, mas pra ele era o primeiro casamento. Em 1917, ele desenvolveu o que ficou conhecido hoje como método Bates para uma melhor visão. Era um método que ele baseou na teoria dele de que o olho não foca alterando a potência da lente, mas sim alongando o globo ocular por meio do uso dos músculos oblíquos extraoculares. Concordo. Não, gente, não concorde, porque esse é um modelo que contradiz a oftalmologia e a optometria. Já Moderno. contradizia naquela época, continua contradizendo hoje. Foi uma viagem da cabeça dele. Deve ser por isso que eu concordei, porque eu não tenho absolutamente nenhuma qualificação em optometria. Eu fui pesquisar, gente. Basicamente, ele fala que tem exercícios que você pode fazer com seus olhos para ser curado da miopia. Tá. Ele falava que ele se autocurou da miopia fazendo esses exercícios. De repente, ele só não lembrava que ele tinha miopia. Pode ser. Porque esse homem simplesmente desaparece e esquece de todo o resto da vida dele. Vai saber o que ele tinha. Ele curou várias pessoas. Curou, assim, várias pessoas que passaram por esse tratamento falavam que estavam curadas. O mais famoso foi o autor Aldous Huxley, o autor de Admirável Mundo Novo. Diz que se curou. Mas aí, nesse momento, ele perdeu o respeito profissional, né? Porque ele chegou a ser denunciado pela Federal Trade Commission por promover tratamentos falsos e enganosos. E aí, ele se defendeu falando que os outros médicos eram escravos do sistema. Hoje, nos Estados Unidos, tem gente que defende esse método dele. Porque, né, gente, tem gente que defende a Terra plana, até aí, né? Tem gente que defende que, tipo, vacinas não, são microchips que o governo coloca na sua pele, enquanto você caminha com um microchip no bolso. Gente, o governo não precisa colocar um nanochip em você, você compra um porque você quer. Eu não sei, eu não vou tomar vacina porque eu não sei o que tem na vacina. Pô, a gente toma Monster, você sabe que é Taurin? Ninguém sabe que porra é essa. Desculpa, não fiquei mesmo. empolgada. Não, é verdade. Quem é que sabe o que tem em Monster? Ninguém sabe, a gente bebe todo dia. Você come um cachorro quente, o que tem na salsicha? O que tem na salchucha? Na salchucha? O que tem na salchucha? Até fiquei nervosa, larguei o lápis de novo. Fiquei brava. É isso aí. E, gente, é bizarro porque, assim, até hoje, tipo, ele morreu com 70 anos, em 10 de julho de 1930, e ninguém sabe o que aconteceu. Nem ele também, porque ele esqueceu. Ele esqueceu. O New York Times fez um obituário pra ele, colocou doutor William Bates morre, um especialista de olhos, vítima há muitos anos de uma estranha forma de afasia, desapareceu 2 vezes. Descobriu uma droga de valorização adicionada suprarrenal ao campo da cirurgia óptica e escreveu o livro Perfect Sight Without Glasses. E aí, gente, até hoje não tem uma teoria definitiva, mas temos algumas teorias, né? O que o New York Times fala de afasia, na verdade, não procede, porque normalmente a afasia ela afeta a capacidade de comunicação, não a memória. Tem gente que acha que ele teve... Tem gente que fala, não, foi amnésia. Mas, na verdade, a amnésia não é bem o que a gente vê nos filmes. De acordo com a Clínica Mayo, vou pegar um trecho do que eles falam sobre amnésia. Embora esquecer sua identidade seja um artifício comum em filmes e na televisão, esse geralmente não é o caso da amnésia na vida real. Em vez disso, as pessoas com amnésia, também chamada de síndrome amnésica, geralmente sabem quem são, mas podem ter problemas para aprender novas informações e formar novas memórias, o que não era o caso dele. Ele continuou produzindo, escreveu livro, casou de novo. Não é igual a Lindsay Lohan que bate a cabeça na árvore, daí acorda num hotel e pobre. Não é assim. Não. Outro diagnóstico possível é fuga dissociativa, na qual uma pessoa perde informações autobiográficas importantes e embarca em uma perambulação aparentemente sem rumo. Essa doença é extremamente rara, de acordo com a Psychology Today, ocorrendo apenas em 0,2% da população. Mas ao que tudo indica foi isso que ele teve, ou ele meteu o louco.
Ah, mas Ou eu ele acho que ele não pensou, ia. Foi o que você falou, ele ia meter o louco, ele não levou um centavo, ia passar fome. É, Fala, não, eu tô legal aqui, tô feliz, é, passando fome, só porque eu não gosto da minha esposa. sim. Acho meio drástico essa medida. Tem a teoria mais aceita é que ele teve uma fuga dissociativa, então que assim, a primeira vez acham que quando ele foi fazer essa cirurgia, ele pode ter tido algum trauma no caminho, de repente uma tentativa de assalto, alguma coisa assim, que Uhum. levou ele para esse estado de fuga. E na segunda vez, ter encontrado a esposa e não lembrar, deve ter sido um segundo trauma muito forte para ele, que fez com que ele dissociasse de novo e só levantasse e saísse correndo. Uhum. Então, é a teoria mais aceita até hoje, mas ninguém sabe, gente. Ninguém sabe o que aconteceu. O que sabem foi que esse homem fugiu 2 vezes e recomeçou a vida do zero 2 vezes e continuou criando coisas e, tipo, inventando coisas todas as vezes que ele teve que recomeçar a vida do zero. O legal é que ele, sem memória, ele é muito mais bem sucedido do que eu. Do que eu também. Eu pensei, meu Deus, eu fiquei meio sentida. É, tipo, a pessoa perde completamente a memória, não tem problema, continua genial. Exatamente. E ele, tipo, em 2 anos, ele faz a vida dele inteira de novo, ele é um médico com uma clínica e tá tudo bem. Gente, como que esse homem fica montando clínica, né? Essa é a pessoa que você sabe que tem vocação pra ser médico, né? Porque ele acorda pra começar do zero e ele decide que ser médico de novo. É, Vamos que vamos. E vamos. seguimos. Essa é a minha vida. Bom, gente, é isso. De novo, se vocês curtiram, curte, compartilha. Se você conhece algum caso de alguém que perdeu a memória e foi encontrado, ou de alguém que sumiu e voltou, conta pra gente, recomende pra gente. Estamos Sim. sempre... Ou alguém que foi abduzido e voltou. Porque, de repente, é isso que tá acontecendo com as pessoas. Pode ser, porque até agora tem um monte de gente sumindo, voltando e ninguém sabe o que aconteceu. Pois é, gente. Manda aí? pra gente, deixa aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de episódio, nós temos um podcast semanal que sai toda segunda-feira no Spotify, Deezer e em qualquer agregador que você acha os seus podcasts. Nós estamos lá também. Vai conferir, porque são episódios completamente diferentes, completamente novos casos, novas histórias. É outra coisa, gente. É outra coisa, tá? A gente produz 2 conteúdos. Então, é isso, gente. E sejam bons, busquem conhecimento e Boa não semana. comecem uma vida nova. Tem gente preocupada com vocês. É, gente, pelo menos liga pra sua mãe, tá bom? Liga pra sua mãe, sim. Liga pra sua mãe. Beijos. Beijos.